He celebrated a remarkable journey of over 75 years of freedom after 1,000 years of foreign rule in one form or another. This was not just a celebration of democracy, but also of diversity. Acabámos de ouvir Narendra Modi, o atual primeiro-ministro da Índia e muito provável sucessor de si mesmo num gigantesco exercício democrático que começa no próximo dia 19 de abril e só acaba 6 semanas depois. Nesta frase, retirada do discurso que fez perante o Congresso norte-americano no ano passado, Modi fala da importância de celebrar a democracia e a diversidade, duas coisas que os seus críticos consideram estar hoje mais em risco do que quando ele chegou ao poder. As sondagens que têm sido publicadas na antevisão das eleições mostram que não só Modi deve conseguir sem surpresas um terceiro mandato, também a sua coligação está bem posicionada para recolher 3/4 dos assentos parlamentares. Estão registados para votar quase 1.000 milhões de pessoas. Há mais de 2.600 partidos e perto de 1 milhão de locais de voto. Habituámo-nos a ler que a Índia é a maior democracia do mundo, mas neste momento nem toda a gente concordaria com esta frase. Alguns comentadores usam o termo autocracia eleitoral. A revista britânica Economist diz que a Índia é uma democracia imperfeita, mais imperfeita, por exemplo, do que as democracias na Malásia ou na Polónia, e um conhecido comentador da oposição escreveu recentemente no jornal Indian Express que a Índia tinha de decidir se queria ser uma democracia ou um sítio onde se realizam eleições com regularidade, que não é exatamente a mesma coisa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo a Seus Pés, o podcast da secção de internacional do Expresso. Eu sou a Ana França, jornalista da secção, e hoje vamos falar dos desafios à democracia na Índia e da crescente importância do país no panorama geopolítico mundial, principalmente como contrapeso à China. Connosco temos Tiago André Lopes, professor de Estudos Asiáticos e coordenador da licenciatura em Relações Internacionais na Universidade Portucalense e investigador no Instituto do Oriente da Universidade de Lisboa e Instituto Jurídico Portucalense. Olá Tiago, bem-vindo e obrigada. Olá, bom dia. A sonoplastia deste episódio é de Gustavo Carvalho. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Tiago, as questões da erosão da liberdade, das liberdades e da falta da proteção de minorias, especialmente dos muçulmanos, estão a assumir um papel central nestas eleições como um dos temas principais. Se calhar gostava de começar por falar de uma lei específica, da qual depois podemos partir para falar do nacionalismo hindu de Modi, que foi anunciada no início do ano, que ia mesmo entrar em vigor legislação para permitir que algumas minorias religiosas do Afeganistão, Bangladesh e Paquistão, principalmente, pudessem pedir a cidadania indiana. São hindus, sikhs, cristãos, budistas, que ficariam assim protegidos das perseguições que sofreram nos países de origem. Era a promessa de Modi, mas há aqui um buraco que fica muito óbvio ao lermos a lei, que é a exclusão das minorias muçulmanas, que também, obviamente, são objeto de perseguição em vários países dos quais fugiram. Por exemplo, a minoria azari no Afeganistão, os xiitas no Paquistão. Muita gente, assim, arrisca-se a ficar ilegal, não é? De não entrar no registro nacional e, por isso, até a ser expulsa é o que algumas organizações não governamentais têm tentado alertar. O que é que isto quer dizer num país onde as linhas religiosas e étnicas estão a ficar tão marcadas? Pode gerar conflitos mais graves em sítios, por exemplo, com mais refugiados? Isso pode vir a acontecer? Pode, e antes de mais obrigado pela questão e pelo convite. Esta questão desta nova lei, a lei das chamadas tribos e castas demarcadas, que serve para proteger tribos e castas minoritárias ou que socialmente não tenham capacidade de ascendente, porque há aqui uma questão importante. Legalmente, o sistema de castas já não vigora na Índia, mas socialmente o seu peso ainda é monumental ao nível dos casamentos, ao nível até do acesso a certas profissões, e portanto há claramente aqui ainda um grande peso do sistema de castas, mesmo que legalmente nos anos 50 ele tenha sido afastado, e depois passou a ser ilegal nos anos 90, portanto ele está ilegalizado
mas está tão consensualizado que acaba por ter um peso enorme. Esta lei tentava reduzir isso, mas depois há um problema, é que o BGP, o partido de Modi, é um partido de matriz ultraconservadora nacionalista, é o mesmo partido que inaugurou recentemente, aliás, é um dos assuntos desta campanha, o famoso templo que substitui um mosteiro muçulmano. Tem a sua retórica muito construída em torno de duas coisas. A proteção primeira dos hindus, e esta lei foi feita para que vários grupos hindus de origem chamada não denominal acedam também juridicamente aos bens que o Estado pode dar, e dar também proteção aos cristãos e a algumas minorias judaicas que também existem na Índia, mas excluir os muçulmanos. Porquê? Porque para Modi, os muçulmanos, se quiserem de facto ter proteção jurídica, têm para onde ir. Têm dois sítios para onde ir, Bangladesh e Paquistão, e não necessariamente ficar no território indiano. Isto acaba por ser uma política de convite indireto a que estes grupos ponderem uma migração não forçada, obviamente, mas uma migração para os Estados vizinhos, particularmente o Bangladesh, que é um Estado com boas relações com a Índia, e não necessariamente o Paquistão, que tem tendencialmente ciclos de tensão política com a Índia, mas é um convite a isso mesmo, ou seja, nós temos visto alguns protestos na região do Uttar Pradesh, por exemplo, e até protestos por coisas tão simples como os muçulmanos de vez em quando atacam os hindus por causa da questão de comer carne de porco, que os hindus fazem propositadamente à frente dos muçulmanos, e quando os muçulmanos, em contrarresposta, fazem uma coisa que eu sei que parece infantil, mas que é real, que é comer carne de vaca à frente dos hindus, leva a ciclos de violência às vezes muito complicados de controlar e que têm escalado e não reduzido. E, portanto, esta lei saiu com um buraco propositado, porque esta lei tem por objetivo proteger a ideia do hindu de matriz indiana, proteger o cristão hindu também, até porque havia alguns estados mais radicais na Índia, no centro da Índia, de maioria cristã, que começavam a pedir o direito à secessão e à soberania. Portanto, a lei tenta serenar esse ímpeto, mas não tenta resolver a questão muçulmana, porque a ideia é que os muçulmanos, a prazo, venham a tornar-se eventualmente minoritários e tornem-se cada vez menos incómodos. Mas agora são a maior minoria, não é? São a minoria mais expressiva e são a minoria que até controla uma parte dos lugares no Parlamento, e portanto isso é muito importante nós termos presente. Curiosamente, por causa da dispersão demográfica, mas acima de tudo por causa do salto demográfico que a Índia deu, a Índia era suposto no próximo ano passar a ser o país mais populoso do mundo, e já o é desde o ano passado. Então, as estimativas da ONU falharam no que toca ao timing, e uma parte substancial da população que nasceu é de matriz hindu, e portanto há aqui uma diluição nesse aspecto desse peso. Agora, é uma minoria muito significativa, e esta lei, mesmo que tivesse o impacto que Modi gostaria que ela tivesse, será sempre a longo prazo, não é uma lei de curto prazo. E há outras, essa é uma questão que no Ocidente se fala muito, não é? Da separação ou da tentativa de separação entre os hindus e os muçulmanos, mas há outras queixas da oposição interna e que também obviamente fazem caminho nos meios de comunicação internacional e que falam de alguma erosão das tradições seculares e democráticas da Índia, não só do nacionalismo hindu que polarizou o país, mas também de coisas como detenções de políticos sob base de alegada fraude. Também o próprio Modi não dá uma entrevista, não dá uma conferência de imprensa há anos, fala só durante, nos palanques, nos comícios, mas não há um escrutínio, e no entanto os meios de comunicação social continuam a falar dele de páginas e páginas e páginas e horas na televisão, porque há uma concentração também da posse desses meios de comunicação social. Quanto é que a Índia mudou, dirias, desde que Modi foi eleito? O que é que se consegue perceber que se perdeu em termos democráticos? Porque na verdade a tradição democrática da Índia está enraizada até ao nível local, não é que tenha acabado, não é que a Índia seja... aliás, há muita oposição nas regiões. O partido do Modi nem sequer tem todos os ministros-chefes de cada região, tem menos do que a oposição. Não quer dizer que ele controle completamente tudo, mas há uma tentativa de centralização que eu gostava que tu analisasses no ponto de vista do que é que mudou na Índia, não é? O que é que durante este já mais de 10 anos de... A oposição existe,
E como dizias, há, por exemplo, o caso até de Nova Delhi, não é controlada pelo partido de Modi. Nova Delhi é importantíssima nas contas e no xadrez regional da Índia. E, portanto, essa é uma parte. Agora, esta questão da ativação do voto nacionalista de matriz hindu, curiosamente não é Modi que a começa. Quem a começou foi Sonia Gandhi, a esposa de Mahatma Gandhi. Sonia Gandhi foi a primeira, Indira Gandhi, aliás, depois Sonia Gandhi seguiu o caminho. Indira Gandhi foi a primeira a usar o temor de um embate entre os hindus e os muçulmanos para fortalecer as suas campanhas. Indira Gandhi governou sempre com maiorias bastante musculadas que favoreciam o partido do Congresso, e aquilo que Modi percebeu e que o BJP percebeu a partir dos anos 90 é que esta questão do ultranacionalismo hindu e a ideia de que a Índia é o único Estado do mundo que pode proteger os hindus, que era viável enquanto estratégia eleitoral, e é isso que nós temos visto, ou seja, há um acirrar de posições ultranacionalistas. O que nós vimos desde 2014 até aqui é que, curiosamente, a estratégia está a funcionar, porque a verdade é que em 2014 Modi consegue menos lugares do que tem agora. Ele tinha 282 lugares no Parlamento e em 2019 saltou para 303 sozinho, sem a coligação, porque depois com a coligação eles têm 352 dos 543 lugares. Portanto, esta estratégia é vencedora, e as sondagens, como dizias há pouco, dão agora esta indicação de que ele ainda vai crescer mais em sede parlamentar. Portanto, a coligação liderada por ele, que é a Aliança Nacional Democrática, vai conseguir possivelmente controlar 2/3 dos votos, o que lhe permitirá, isoladamente, se quiser, fazer alterações constitucionais. Portanto, é um peso gigantesco que passarão a ter e que não é comum na Índia. Ao nível local, há ainda 2 grandes desafios que Modi ainda não consegue ultrapassar. Ponto 1, este é um partido de matriz direita, centro-direita, mas é mais até à direita, não consegue ultrapassar o peso muito significativo que nas regiões rurais os vários partidos comunistas indianos ainda têm. A Índia tem mais de 230 partidos comunistas e, portanto, todos eles com matrizes incrível. diferentes. Só de pensar nisso, 2.600 no geral e comunistas ou de matriz comunista são 230. Como é que é possível? Ou seja, eu suponho que haja também muitos outros partidos que nós nem sabemos a ideologia. Há conseguiram ir a jogo. Portanto, há partidos que nem a jogo vão, porque muitos destes partidos são partidos locais. Portanto, há depois o Partido Comunista da região A e da região B e da região C. Alguns são setoriais. Partido Comunista dos Trabalhadores, Partido Comunista dos Pensionistas. Portanto, há assim uma série deste tipo de coisas. E, portanto, isso é uma parte. E esse eleitorado, obviamente, a retórica não é esta retórica de Modi. Depois há um outro partido que ele é pequeno, mas é um partido que vai ser interessante nesta eleição nós mantermos o olho quando começarem a ser os resultados, que só vão sair em junho, que é o Bahujan Samaj. Este partido é um partido interessante porquê? Porque olha para o hinduísmo numa lógica como olhava o primeiro-ministro da Lei e da Justiça da Índia, Ambedkar, que advogava um novo tipo de hinduísmo, que era um novo tipo mais inclusivo e que se alicerçava no reforço da democracia e do Estado Social. Portanto, este partido, o Bahujan Samaj, é visto como um desafio quer à esquerda, quer à direita, porque pode ir buscar votos dos descontentes dos dois lados, e se é verdade que ele neste momento tem um peso relativamente pequeno, eu creio que ele não chega a ter 20 deputados, a verdade é que ele pode capitalizar no interior da Índia, não me parece, contudo, que vá capitalizar muito nas grandes cidades. Portanto, isso vai ser uma dificuldade. O outro desafio que Modi vai ter aqui é porque houve uma instrumentalização dos casos de corrupção. A corrupção na Índia está a ser usada como, há uns anos atrás, na Ásia Central se usava, por exemplo, a questão do terrorismo, para afastar a oposição. Ainda hoje, com as eleições quase a arrancar, está a correr agora um escândalo que envolve vários líderes da oposição por causa da concessão de licença de venda de álcool. Portanto, é um dos últimos escândalos que está a abalar a vida política indiana. Só que o problema é que estes escândalos parecem sempre direcionar-se apenas e só para a oposição. Parece que os partidos, o partido do governo e a sua aliança estão intocados por este tipo de escândalos quando eles estão a acontecer. A Al Jazeera reporta, por exemplo, que há deepfakes geradas pela inteligência artificial que favorecem Modi, inclusive nas fotografias que estão a aparecer de Modi nas redes sociais. Ele aparece retocado, trabalhado de forma a ser mais agradável ao eleitorado. Portanto, o nível neste momento é esse. Há um outro desafio que esta eleição vai trazer, que vai ser, obviamente, esta escolha consciente que Modi fez. Modi conscientemente escolheu o caminho de uma aliança estratégica com os Estados Unidos,
sem descurar uma aliança energética com a Rússia porque lhe vende energia a preços baratos, e uma política de contestação da hegemonia da China. Esse desafio maior, eu acho que é uma das grandes questões desta eleição. Se o eleitorado vai ou não vai penalizar essa escolha de contestação à China, porque nós temos visto isso em várias eleições na Ásia. Aliás, vão decorrer este fim de semana eleições nas Ilhas de Salomão, e essa é uma das questões em cima da mesa. Se o governo pró-chinês vai se manter, ou se entra um governo de matriz pró-hindu. Estás a responder a imensas perguntas que eu tinha. Não vale. Vais ter que aprofundar. Elas são todas ligadas. Sim. Eu ia falar de alguns desafios e problemas que a Índia tem. Um desemprego altíssimo entre os jovens, que é uma grande parte da população. 40% da população depende da agricultura e estão muitas vezes na rua porque não conseguem, os produtos são muito baratos, eles vendem-nos demasiado baratos e não conseguem continuar as suas atividades. O problema da educação pública é gigante. Há até estatísticas que dizem que a maioria dos miúdos não consegue fazer uma conta de dividir 3 dígitos por 1, não sabe como a fazer. E basicamente o primeiro-ministro, o Modi, que vai voltar a ser eleito, é o político mais popular, um dos mais populares do mundo, não é? Pelo menos a sondagem, há uma sondagem constante da Morning Consult que o lista sempre em primeiro lugar de 25 líderes mundiais com as maiores taxas de aprovação. Portanto, eu não sei, achas que estamos perante um daqueles casos em que, como falávamos há pouco, talvez ele tenha conseguido conjugar uma dose de proteção dos hindus que as pessoas sentem que é necessária, com um grande investimento em medidas sociais, que é basicamente uma fórmula ganhadora e que já vimos até na Europa e com certeza em outros países do mundo, que eu não fui analisar, em que um partido conservador de costumes alia isso a uma certa forma mais socialista de ver o Estado, ou seja, entrega dinheiro às famílias, constrói infraestruturas, as creches são muito baratas ou financiadas pelo Estado em grande parte, e depois, ou seja, não há um alinhamento de valores considerado de esquerda, há sim uns valores, um alinhamento com a direita em termos de valores e com a esquerda em termos económicos. Portanto, isto parece-me uma fórmula que está a ser reproduzida em alguns países e até muitas vezes aqui em Portugal, durante a campanha eleitoral, até houve pessoas de direita a criticar o André Ventura porque ele oferecia tudo a toda a gente como se fosse um partido de esquerda. E isto parece-me que aconteceu na Hungria, acontece na Polónia, e Modi parece ter encontrado esse chavão também para ele, não é? É uma das chaves desta eleição, ou seja, o BGP parece um partido até estranho e complexo porque, por um lado, do ponto de vista económico, fala muito na necessidade de reduzir o peso do Estado na economia. Um dos projetos de Modi é o Made in India, é um projeto para se substituir a produção massiva de produtos na China por produção massiva de produtos na Índia. A Índia que usa muito a noção de que tem muita população que pode ser empregada. Ele tem esse desafio grande que referias, que é empregar não só a questão da população jovem, mas a população jovem qualificada. 23% dos jovens com grau superior na Índia neste momento não conseguem arranjar trabalho, e isso é problemático porque Modi foca-se muito no facto de uma parte significativa, por exemplo, dos CEOs das maiores operadoras de tecnologia do mundo serem indianos, mas esses CEOs não representarão sequer 0,01% da população indiana, e portanto é interessante, são histórias de sucesso, mas não são uma resposta ao desemprego de 23% de jovens com qualificação superior. Esse é um problema que Modi tem. Depois tem um outro problema, e aí Modi não tem conseguido dar uma resposta cabal, que é criou um sistema de pensões sociais, mas não criou um sistema que alavanca os salários mínimos, e não temos visto um aumento do salário mínimo. E mesmo com a economia indiana a crescer bastante, os números que saíram recentemente dizem que a economia indiana, o ano passado, cresceu mais de 8%, não está a acompanhar ao nível social. Nós não estamos a ver isso ao nível social. E isso é problemático para Modi. Mas ele parece imensamente popular na mesma, apesar das pessoas estarem a sofrer dificuldades, não é? Porque depois o que é que ele faz? Ele depois alia isto a uma estratégia muito inteligente, que é a tal questão do templo que falávamos há pouco,
Mas mais do que isso, Bollywood tem sido um trunfo gigantesco durante estes últimos 10 anos. A redescoberta de Bollywood como um trunfo político é muito interessante. Porquê? Porque Bollywood está a recuperar uma tradição hindu clássica, uma espécie de regressar. Aqui é um bocadinho quase a forma de Donald Trump, o Make India Great Again. Portanto, voltar a um tempo idealizado de uma Índia romantizada, que não existe, mas que foi romantizada de forma a que pareça que exista. E a verdade é que Bollywood nos últimos anos voltou a ganhar popularidade dentro da Índia, mas também fora da Índia. Há uma geração, a nossa geração, que não foi socializada a ver filmes de Bollywood, que tem alguma dificuldade em perceber o fenómeno, mas nós temos uma geração como a dos nossos pais que via e que... Claro, aqueles filmes clássicos, claro que sim, na Índia há muito essa imagética, não é? Das mulheres vestidas daquela forma, de toda a dança, a Guerra Fria, não é? Os espiões. A gente tem beneficiado muito com Bollywood, com o apoio direto do Estado a certos atores, a certas atrizes, que têm um estilo de vida mais próximo daquilo que o BGP considera como próprio. Eu quase poderia brincar, dizer que são indianos de bem, e portanto há muito aqui essa colagem a essa matriz de um tipo de vida que ele entende como seu. E depois, obviamente, e é o assunto maior neste momento, a inauguração do templo Ram Mandir, que substitui uma mesquita, não é? Uma mesquita que foi destruída em 1992 por uma turba ultranacionalista hindu, e porque os ultraconservadores hindus acreditam que Rama, que é uma das divindades mais importantes do panteão hindu, terá nascido ali. E, portanto, como Rama nasceu ali, teria que haver ali um templo. A construção do templo e a consagração do templo foi apresentada como um ponto da agenda política do BGP. E a verdade é que eles cumpriram. Portanto, é verdade que não cumpriram com a questão do desemprego, é verdade que não cumpriram, mas para a população terem cumprido com este ponto na agenda, parece compensar o não terem, por exemplo, uma melhoria do aumento da qualidade de vida. Parece que estamos sempre a falar da mesma coisa, mas só mudamos o nome do país. É incrível. É aqui esse jogo. Há uma outra coisa que eu acho que é importante para quem nos estiver a ouvir perceber, que é a questão da dimensão da eleição. Porque há bocado a Ana falava dos números de quantas pessoas vão votar e tudo mais, mas para nós termos em escala, o número de eleitores nas eleições europeias em 27 países corresponde apenas a 41% do eleitorado que vai votar na Índia. Ou seja, a Índia representa mais do que 2 vezes, são quase 2 vezes e meia a eleição que nós vamos ter na Europa. Que são 27 países, não é um. São 27 países, que vai desde Lisboa até Sófia, na Bulgária. Portanto, é uma eleição monumental e que para a Europa já é um desafio. Na Índia é uma eleição com isso em 2,5 vezes. Portanto, quer dizer, os resultados saem 2 meses depois, ou quase 2 meses depois, os resultados, não é? Portanto, claro que é uma coisa... Ela é faseada, ela sim. Aliás, vai ter 7 fases, não é muito comum, isto também é claro, é bom ficar claro. A Índia está habituada a eleições em 5 fases, desta vez vão ser 7. A única vez que houve 7 fases foi em 1951, quando o Estado nasceu, por causa da questão do Estado ainda ser emergente, o Estado estava a organizar-se. Portanto, é a segunda vez apenas na história da Índia que vamos ter 7 fases eleitorais, e para quem nos vê, para perceber como é que isto vai funcionar, durante as 7 fases vão votar regionalmente, mas não vão abrir os votos. Os votos só começam a ser contados no dia 4 de junho, quando encerrarem todas as fases, é que vamos ter a contagem. Até lá, estas discussões que nós estamos agora a falar vão continuar, e à medida que as eleições vão passando, normalmente elas têm um efeito curioso, que é o efeito de contágio. Se as primeiras 2 fases correrem muito bem, as fases seguintes também vão correr. Se as primeiras 2 fases não correrem muito bem, há possivelmente uma taxa de participação menor. Pois. A ovação que acabámos de ouvir foi gravada no Congresso norte-americano, antes da intervenção de Modi, exatamente no mesmo momento do som que abriu este episódio, e como pudemos ouvir, alguns dos congressistas gritavam mesmo o seu nome, e os aplausos duraram cerca de 3 minutos.
Isto é Modi hoje, mas outrora ele foi uma espécie de pária no mundo ocidental devido aos motins religiosos que o levaram depois a ser ministro-chefe da região de Gujarat em 2002. Mas agora, de repente, é recebido com todo o respeito nos seios das democracias ocidentais que costumam criticar em muitos países este tipo de extremismo religioso. O que é que explica que Modi seja agora uma peça-chave para o Ocidente? O que é que ele tem para oferecer? É uma questão comercial, ou seja, a Índia realmente tem um gigantesco mercado onde tudo pode ser colocado, não é? Tem potencial enorme. É uma questão de fazer frente à China, uma questão geopolítica. O que é que explica este novo papel de estrela de Modi no Ocidente? Isso é uma excelente questão. As democracias do Ocidente, infelizmente, são muito incoerentes no seu discurso e depois na sua prática. Portanto, nós temos visto isso várias vezes. Os párias de hoje podem ser os heróis de amanhã e vice-versa. Eu lembro-me de resto, no que toca à Ásia Ocidental, por exemplo, quando Saddam Hussein aparece inicialmente, ele era um herói porque enfrentava o Irão e de repente ele vira-se contra o Ocidente que o apoia na Primeira Guerra Irão-Iraque. Portanto, este tipo de narrativa já aconteceu e Modi é um desses casos. Ainda é importante, primeiro que tudo, porque agendas globais, como por exemplo os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são impossíveis sem a Índia. A Índia tem em si um quarto de toda a pobreza mundial. Portanto, se a Índia não tiver uma estratégia para combater a pobreza mundial, a agenda da ONU para o desenvolvimento sustentável não vai avançar. A Índia é um dos maiores poluidores do mundo. Portanto, se a Índia não tiver metas para travar a poluição, a agenda não avança e por aí fora. Esse é um trunfo. Mas a razão maior que leva os Estados Unidos a aplaudirem Modi da forma como o fizeram é o desafio à China. E o desafio à China está a acontecer em 3 níveis. O primeiro nível, há um desafio territorial direto na questão de Caxemira. Modi, quando chegou ao poder, normalizou aquilo que se chamou a normalização constitucional da região de Caxemira, e Caxemira era contestada pela Índia, pelo Paquistão, mas também pela China. A região de Yaksin é contestada pela China. Levou já a vários ciclos de alguma violência entre tropas da Índia e da China. Violência de baixa intensidade, mas é violência na mesma. Portanto, há esse problema entre os dois Estados. Há o desafio, obviamente, que a Índia coloca a China no Mar do Sul da China. E esse é um desafio crescente que a Índia coloca, e obviamente aí interessa aos Estados Unidos essa pressão, porque se a China não controlar plenamente o Mar do Sul da China, os Estados Unidos conseguem entrar na região e apoiar Estados como as Filipinas, o que tem acontecido. E depois há obviamente aqui também um desafio a que a China se torne um poder hegemónico em todo o continente asiático, que é neste momento o continente que está economicamente a crescer mais e é economicamente mais vibrante. Interessa aos Estados Unidos, por isso, esta aliança, até porque os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, escolhem como aliado o Paquistão, porque a Índia, por causa do comunitarismo de Nehru e de Mahatma Gandhi, acaba por cooperar com a União Soviética na altura, e portanto torna-se aqui um eixo mais difícil. Desde 2001, por causa da guerra contra o terrorismo global e tudo mais, houve uma descolagem do Paquistão e uma tentativa de encosto à Índia. A Índia ainda tenta contestar outra coisa. A China tem um projeto que é o chamado Colar de Pérolas, que é um projeto de portos. A Índia agora tem o chamado Colar de Diamantes, que são uma espécie de contraportos que tentam impedir que a China instrumentalize a navegabilidade, quer do Índico, quer do Pacífico, quer do Mar do Sul da China. E, portanto, daí este interesse do Ocidente e esta quase que transformação de pária para herói que Modi sofreu. E é curioso que nós atacamos muito, e bem, Estados que, por exemplo, têm uma matriz muito religiosa, que não são seculares. Temos atacado, por exemplo, a reintrodução do Islão na política turca por via de Erdogan, mas depois na Índia, olhamos sempre a Índia como business as usual e não faz mal nenhum, porque os indianos têm o yoga e, portanto, são pacíficos, e isso é um problema no modo como olhamos para este. É um mal menor, não é? Tens a China com um partido só e onde a pena de morte nem sequer sabem os números e onde, obviamente, Exatamente. ninguém... E depois a Índia, que não é tão mau, mas que também já começa a ter Está a radicalizar. muitos lives e liberais. Claro.
Este é todo, basicamente é o tempo que temos por hoje. Muito obrigada, Tiago, pela ajuda que me deste a mim e aos nossos ouvintes, de certo também para entender um país tão imenso e complexo. Obviamente que não falámos de tudo, mas se escreverá no Expresso e também teremos com certeza outros podcasts sobre o assunto. Quero agradecer também ao Gustavo Carvalho pelos cuidados técnicos deste episódio. Por nós é tudo. Para a semana haverá novos convidados e novos temas. Muito obrigada e até breve. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.